Olá, pessoal! Em 1824, Pernambuco liderou um movimento separatista contra o autoritarismo do Império do Brasil. A revolta ficou conhecida como Confederação do Equador, foi violentamente reprimida pelo imperador e teve como principal consequência para Pernambuco a perda de mais da metade do seu território. Os desdobramentos disso vamos ver no vídeo de hoje. As informações trazidas aqui foram retiradas do artigo A Retaliação de Pernambuco, o caso da comarca do Rio de São Francisco, de Herbert Toledo Martins, do site da Câmara dos Deputados e de outras leituras feitas por mim ao longo dos últimos anos. Lideranças da Confederação do Equador foram mortas, mas, de fato, a principal consequência para os pernambucanos foi o desmembramento de parte significativa do seu território. Dom Pedro I decidiu desanexar a comarca do Rio São Francisco de Pernambuco e anexá-la a outra província. O caminho natural seria devolver aquela faixa de terra aos baianos, haja vista que a Bahia já havia sido dona daquela região no período das capitanias hereditárias e continuou sendo responsável por todas as questões jurídicas dos moradores daquela comarca. Além disso, o povo baiano já havia dado demonstrações de apoio a Dom Pedro quando o declarou defensor perpétuo do Brasil e expulsou as tropas portuguesas de Salvador, consolidando a independência e o poder do imperador sobre uma nação territorialmente unificada. Vale registrar que a Bahia foi a única província do Norte e Nordeste que Dom Pedro I visitou durante os anos em que viveu em nosso país, entre 1808 e 1831. A única. Apesar de tudo isso, o imperador decidiu que não iria entregar a comarca a nenhuma província vizinha a Pernambuco, a fim de evitar que as ideias revolucionárias dos pernambucanos, que já haviam contagiado o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, continuassem a se espalhar por outras partes do Nordeste. Ele temia que a Bahia aderisse ao movimento. Era preciso, portanto, entregar a imensa faixa de terra a uma província que estivesse geográfica e politicamente distante da influência de Pernambuco. Em 7 de julho de 1824, Dom Pedro I decreta que a comarca do Rio São Francisco passava a fazer parte de Minas Gerais, província que ele considerava leal e à parte das turbulências que inquietavam o Nordeste. As questões jurídicas da população da comarca continuariam sob responsabilidade da Bahia. A transferência foi feita em caráter provisório. De fato, 3 anos depois, em 1827, um novo decreto imperial retirava a comarca de Minas e a incorporava totalmente à Bahia. Mas o que levou a tal mudança? Bom, primeiro que a Confederação do Equador estava mais do que enterrada, e não havia qualquer risco aparente de a Bahia aderir a algum movimento como aquele. Segundo, que houve interferência política na questão. Embora os políticos baianos tivessem muita influência no início do Império, a exemplo do Visconde de Cairu e do Barão de Santo Amaro, este último foi mestre de cerimônia da coroação de Dom Pedro, presidente da Assembleia Constituinte de 1823 e primeiro presidente do Senado, não partiu deles a iniciativa de retirar a comarca de Minas, mas sim de um deputado mineiro. Eu tô passada, chocada. Seu nome era Bernardo Pereira de Vasconcelos. Ele convenceu seus colegas de Câmara dos Deputados e a elite mineira de que administrar a comarca do Rio São Francisco não era um bom negócio para Minas. Segundo ele, o novo território ficava muito distante do centro de Minas, sendo Minas já um território muito grande. Ele propôs, então, que a faixa de terra fosse integrada à Bahia ou a outra província mais próxima. A Câmara, então, aprova sua proposição sem que houvesse qualquer protesto dos deputados pernambucanos. O imperador acata sua proposta e anexa provisoriamente a comarca à Bahia. Cerca de 200 anos se passaram e o cenário atual daquela região é o seguinte: a maioria das cidades ali
foram fundadas pela Bahia, inclusive as duas principais cidades, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, essa última batizada com o nome de um famoso político da Bahia. O chamado Oeste Baiano se consolidou como a mais pulsante fronteira agrícola do Nordeste. Situação bem diferente de 200 anos atrás, quando era um vasto território ocupado por uma população diminuta e pouco desenvolvido, ou seja, o Oeste enriqueceu sob a administração baiana. Vários pernambucanos sabem que é improvável que o Oeste baiano volte para as mãos de Pernambuco. Diante disso, alguns deles defendem a ideia de criação de um novo estado naquela região. Seriam eles motivados por um tipo de revanchismo? Do tipo, já que não pode ser nosso, também não será dos baianos? Bom, seja o que for, espero que esse vídeo tenha esclarecido dúvidas sobre esse assunto. Curta, comente, compartilhe e até o próximo.